CBN Lab. Apresentação: Dorval Braga Neto. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Lab, o seu programa de gente, gestão e inovação aqui na CBN Amazônia, a rádio que toca notícia, 101,5 FM. Eu sou o Dorval Braga Neto, estaremos juntos até a próxima hora, hoje na companhia de Suimara Braga e Álvaro Sanches, que naturalmente ainda está em processo de recuperação, falo de Álvaro Sanches, do Réveillon, não é mesmo, Álvaro? Você ainda está em recuperação? Tô nada, dia 1º já estava super bem para começar o ano. Água de coco? Qual é o segredo? Inteiraço. Muita água, muito chá, já comecei desesperado, porque você fica inchado de final de ano, né? Aliás, é um inchaço que já dura uns 37 anos. Esse inchaço... Eu sabia que você ia falar isso. Então a gente taca chá de hibisco para tentar amenizar. E assim, na tua cabeça melhora? Não, na minha cabeça melhora muito. Cara, tu é muito novo, cara. Você viu? 39 anos. Esse ano faz 40. Eu ouvi 37. Não, é que aí... Já dá uma, né? Uhum. Entendi. Inteiraço mesmo é a Sui, né? Ah, sem dúvida. Nós estamos um caco, mas ela está super bem. Ela sempre linda. Você está com 39, corpinho de 65, mais ou menos. Meu pedaço é de 72. De 72? Pelo amor! Tenho muita vergonha, mas é verdade. Tudo bem, Álvaro Sanches? Tudo jóia, meu amigo. Feliz. Olha, para mim... Gostei da blusa do Mickey, viu? Você viu? Para nós lembrarmos da dificuldade que é estar nos Estados Unidos. Entendi. Mas eu ia começar que o ano começa realmente a dizer que começa quando nós estamos três juntos aqui, que é uma felicidade danada. Não é? Lembrando que hoje é sabadão, meu amigo. Segundo sábado do mês, dia do controle da poluição por agrotóxicos. Pode ajudar aí no tema de hoje. Tem até a ver com o nosso papo de hoje, né? Com o nosso papo. E olha, amanhã eu faço questão aqui de trazer a data. É dia do aniversário de Belém. Então, seja castanha do Pará, seja castanha do Amazonas, deixa um abraço aqui do Brasil, é do Brasil. Todos os nossos vizinhos. Importante é que somos vizinhos e todos defendemos o Ao que me consta, não há essa dúvida lá, né? Sobre como se chama a castanha lá, né? Tá começando o Big Brother essa semana. Vamos ver se vai ter essa polêmica lá também. Não, né? eu vi uma chamada daquela menina que era paraense, então, qual é o nome dela? Anne, ela disse Lani, né? Não, diz qual é Alane, né? Qual é a dúvida? É castanha do Pará, obviamente, então, né? Exato. Vai ter uma reportagem aqui do jornal da Rede Amazônica, foi muito legal. Muito bom. Você gosta de castanha do Pará, né? Você adora castanha, né? Eu gosto de castanhas no plural. Em geral. Bom dia, Durval. Muito bom dia. Você está bem? Dia, recuperada ouvintes. também do Réveillon? Recuperada também com o mesmo problema de inchaço que o Álvaro... que o Álvaro falou. Bom dia, internautas, ouvintes queridos. Vamos em frente. O Álvaro veio com a camisa do Mickey, né? Como é que tá o dólar? Você tem... para lembrar o dólar, que tá sempre em alta. Tá sempre em alta, né? Já chegou em 10, não? Não, tá na casa dos 6 ainda. Eu torcendo para que reduza. Pequenas reduções, né? Pequenas emoções. O nosso presidente disse que o mercado é muito nervosinho. Do dólar nosso de cada dia. Entendi. Do dólar nosso de todo dia. Entendi. Essa blusa você comprou lá ou isso aí foi R$39,90? Não, isso foi aqui de uma marca local. É uma marca local. R$39, foi exatamente isso. Inclusive você pagou caro por ela, né? Meio desfalecida, mas tudo bem. Não, tá super fofo, Álvaro. Muito bem, meus queridos amigos. Sui, você gostaria de fazer algum introito? Você sempre traz uma palavra amistosa aí no início do nosso programa. O introito, na realidade, quando o Álvaro falou de agrotóxicos e quando disse que está relacionado ao tema, eu pensei, hoje eu vim aprender. Provavelmente, todos nós. Hoje eu vim ouvir, vim aprender, porque falar de agrotóxico, falar de meio ambiente, falar de tecnologia dentro desse ambiente, dessa cadeia produtiva, ainda é algo que está muito avançado, já se tem muita tecnologia, mas a gente ainda tem muita problemática, né? Muitos poluentes, a gente ainda tá lá no futuro e tá lá no passado ainda tentando fazer com que esses dois coexistam, né? O presente, a tecnologia, o futuro, a sustentabilidade. Então, eu acho que é esse introito. Eu estou com muita vontade de aprender hoje aquilo que eu ouço, mas na prática, eu acho que ainda falta muita informação
comunicação, né, Álvaro? Falta muito, é muito legal nós estarmos aqui à disposição da comunicação para levar conteúdo para a população e ver que temos, por exemplo, uma casa literalmente aqui do lado, que é o Amazonsat, que faz isso de uma forma belíssima. Inclusive você já teve programa lá também, né, Durval? Eu já fiz muitos programas. É um garoto de programas. Sou um garoto de programas, E tu fala sobre bioeconomia com uma clareza e com acesso. Bionegócios em geral, né? Com bioeconomia, bionegócios, e saber que nós estamos nesse mundo de possibilidades que é a nossa Amazônia. Pois é curioso porque, assim, de um lado a gente sempre viveu uma certa dualidade, né, da tecnologia contra a raiz das coisas, né? E é curioso porque não é de hoje que tem um movimento aqui no Amazonas, na Amazônia como um todo, de tentar compatibilizar o desenvolvimento, a tecnologia e as nossas riquezas, né? Porque vocês já pararam para pensar no que a gente tem de riqueza? A quantidade de fruta, a quantidade de erva, a quantidade de fibras que a gente tem e que, infelizmente, a gente talvez não tenha explorado isso na sua potencialidade máxima, né? Sim. E aí vocês sabem que existe o CBA, né? Que hoje é o Centro de Bionegócio na Amazônia, né? Que já vem com algumas iniciativas ao longo dos últimos tempos, tentando compatibilizar o desenvolvimento da tecnologia, dessas nossas riquezas, de levar, sobretudo, riqueza para quem precisa, né? A gente sabe que o Amazonas ainda é muito a capital, é muito Manaus, e a gente tem um interior que tem muito para melhorar, né? Sem dúvidas, com repletas possibilidades. Ontem eu assistia, por exemplo, uma reportagem maravilhosa que falava sobre o bastão do pó do Guaraná. E do quanto se tem a explorar ainda com relação a isso, e você tem cidades no Nordeste que também estão utilizando essa matéria-prima para levar saúde para mais pessoas. Ou seja, é um campo de possibilidades. E sem contar com aquilo que a gente não sabe para o que o pó do Guaraná serve ainda, né? Tem com várias certeza. outras coisas que pode ser aplicável e a gente não sabe. Mas vamos começar? Bora. Vamos, Bora hoje começar. é 11 de janeiro de 2025 e o CBN Lab já está no ar. CBN Lab. E para conversar conosco, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios Caio Pericim, que é diretor de operações no Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA. Caio, pela primeira vez aqui no CBN Lab, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com você. Obrigado a vocês pelo convite. Bom dia aos ouvintes, Durval, pessoal aqui da mesa. Prazer estar aqui. Muito bom, Caio, muito obrigado mesmo. A gente está recebendo aqui pela segunda vez nosso querido Léo Bruno, na verdade é Léo Fernando Castelhano Bruno. Bonito esse nome. Bonito, com esse nome, né? aqui e mais $1 milhão, a gente compra muita coisa, não compra, Léo? Léo, muito obrigado aí pela presença, pela segunda vez aqui no nosso programa. Ok, bom dia a todos aí, um belo sábado para todos, espero que seja um sábado agradável e estamos aqui prontos para responder as suas perguntas. Muito bom, muito obrigado, Léo. Lembrando que o Léo é hoje assistente da diretoria geral do CBA, é a pessoa do planejamento estratégico, né, da consultoria estratégica. E eu acho que, para começar, eu queria aproveitar o Caio e o Léo para dizer para a gente o que, afinal, é o CBA, para quem está ouvindo a gente e, eventualmente, ainda não ouviu falar do CBA. Vamos começar? Começa você. Bom, CBA, né, o pessoal aqui de Manaus, região, conhece historicamente como Centro de Biotecnologia da Amazônia. A gente mudou de nome, mudou de gestão em setembro de 2023, efetivamente, e agora é o Centro de Bionegócios da Amazônia. Né? Ele tinha gestão pelo governo federal, através da SUFRAMA, e hoje a gente tem uma gestão privada, de uma fundação privada, que é a Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, a FOIA, que é qualificada como organização social pelo governo federal. Essa figura jurídica agora pode gerir espaços e recursos públicos para um fim para a sociedade, né? Que é o caso nosso de desenvolver a bioeconomia na região. Certo. Para isso que o CBA existe, é a nossa missão, promover o desenvolvimento regional, promover a geração de empregos, promover também a preservação ambiental por meio da bioeconomia. Que é utilizar toda essa riqueza da biodiversidade que a gente sabe que tem aqui para a geração de negócios. Uma dúvida que me ocorreu, enquanto entidade privada, é possível, então, vocês captarem recursos para viabilizarem esses investimentos? Exato, essa é a grande mudança e melhoria aí na gestão do CBA, que permite essa desburocratização, né, que se tinha com a SUFRAMA anteriormente. Então agora a gente tem flexibilidade
para buscar parcerias com o setor privado, né, com empresas, grandes empresas, startups, né, empresas emergentes, com comunidades também, com associações de produtores, com outras instituições de pesquisa. Então, essa é a missão do CBA, está interagindo com todos os atores da bioeconomia. A gente tem pouquinho tempo para o primeiro bloco encerrar, eu só queria fazer uma perguntinha rápida para o Léo. Léo, e me parece que dentro dessa mudança, dessa perspectiva, né, do posicionamento do CBA, a sensação que dá para quem está de fora e acompanha um pouquinho como eu, é que vocês deram um escopo um pouco melhor definido para negócios, ou seja, como é que eu faço para tirar o melhor do que a gente tem aqui, transformar esse negócio e melhorar a vida de todo mundo, né? Nós tivemos que assinar um contrato de gestão, que é parte integrante aí do assunto, né? A OAS. E a OAS, ela tem uma série de burocracias que tem que ser cumpridas. Então, nesse primeiro ano, o que nós provamos para Brasília é que a gente sabe tocar uma OAS federal. Então, nós cumprimos todos os requisitos, todos os indicadores de desempenho foram cumpridos. Na íntegra, foi apresentado para o grupo de controle e acompanhamento e fomos aprovados. Perfeito. Então, o primeiro ano foi basicamente concentrado nesse tipo de coisa. Ainda precisamos fazer com que as coisas agora cheguem ao público. Né? Entendi. Chegou pouca coisa, mas já chegou alguma coisa. Mas está chegando, né? E vocês percebem um olhar externo dos investidores, talvez um pouco mais interessado agora nesse novo formato do CBA? Com certeza. Era realmente essa dificuldade burocrática, todo mundo percebia isso, né? Tentava muitas vezes negócio com o CBA, mas não acontecia. E agora sim. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de ter uma reunião com uma nova empresa, um evento de divulgação da nova gestão, visitas principalmente também, que o pessoal consegue perceber a mudança na infraestrutura, já no linguajar, até na forma de lidar dos pesquisadores, que agora são os profissionais que atendem essas demandas de mercado. Então, a gente tem buscado mostrar e acho que a gente tem conseguido aí nesse breve período. Muito bom. A gente não fica só enfurnado no laboratório. Não, né? É só mente aberta para discutir negócios. Perfeito. Eu acho que o bioma e de forma sempre sustentável. Sustentável, exatamente. Sem destruir o meio ambiente. Perfeito. Bom, vamos aproveitar e ir para o nosso primeiro intervalo, pontualíssimo, inclusive, raramente eu consigo fazer isso. Com 12 minutos aqui a gente conseguiu. A gente vai para o nosso rápido intervalo e na volta a gente vem com a sequência de perguntas aqui da Sui e do Álvaro Sanches também. A gente vai para o intervalo e volta já já. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab, hoje falando sobre bioeconomia, bionegócios e desenvolvimento sustentável. A gente está recebendo aqui em nossos estúdios Caio Pericim, diretor de operações do CBA, e o Léo Bruno, que é assistente da diretoria-geral do CBA. A gente está falando sobre sustentabilidade, bionegócios e assim por diante. Vou começar essa sequência de perguntas aqui com a Sui, as damas primeiras, pode ser, Álvaro? Claro, sempre. Sui. Bom dia aos nossos entrevistados, bom dia, Léo, bom dia, Caio. E eu quero começar pelo início mesmo, porque a gente fala de biotecnologia, fala de bionegócios, fala de bioma, biodiversidade, como pode impactar. E vocês conversaram que a gente pode ter essa aplicabilidade em várias esferas, né? Então, indústria, medicina, meio ambiente. Eu queria começar pelo início. O que seria essa bioeconomia, essa biotecnologia e como é que ela impacta no nosso dia a dia? Legal. Bom, realmente essa definição de bionegócio, de bioeconomia hoje é super debatida mesmo, né? O que abarca, se a agricultura está envolvida ou não. Enfim, a gente aqui da bioeconomia amazônica, a gente está falando de utilizar a biodiversidade da Amazônia, né? Então, essa é a nossa missão aqui no CBA, de trabalhar com os insumos da nossa biodiversidade. Então, frutos, sementes, micro-organismos que a gente fibras, extrai, fibras. Ai, que legal. Então, uma série de produtos, né? A gente pode falar realmente de forma mais específica, né? A gente tem, por exemplo, a fibra que é extraída da folha do curauá, que é uma espécie de uma bromeliácea, que é um parente do abacaxi. Olha! Então, tem o curauá tem essa folha que você extrai a sua fibra natural. Específico da nossa região. É uma espécie amazônica, exato, que tem a resistência mecânica maior que se existe.
Então, quando você tenta puxar, você não consegue. A gente Olha. pode promover esse desafio aqui. Quem consegue quebrar a fibra do curauá. E isso traz muito interesse da indústria. Então, por exemplo, a indústria têxtil, a indústria de polímeros também. Sacos, né? Plásticos, exato. Quando você quer fazer um saco plástico super resistente, uma peça de para qualquer fim, né, que se usa o plástico hoje, uma mesa, o que for, que precisa ter uma resistência maior, um EPI, né, um equipamento de proteção. Sim. Hoje você pode utilizar essa fibra e combinar com o plástico de origem sintética ou basicamente usar só o curauá para ter uma resistência mecânica maior. A gente sabe de todos os frutos também hoje que tem muito interesse do consumidor de consumir produtos alimentícios que usem açaí, cupuaçu, acaba, uma série aí de produtos daqui da nossa biodiversidade que tem interesse para essas cadeias produtivas. Que legal. Alimentos, cosméticos, uma Que série bacana. de coisas. Muito bom. Isso tudo Perfeito. envolve a economia. Queria fazer um complemento. Esse curauá aí tem uma segunda vantagem. Você misturando a fibra, quebrando bem a fibra com um pallet de plástico, enfiando lá no hopper da máquina, você vai ter uma peça mais leve e mais resistente. Imagine uma indústria aeronáutica Sim. reduzindo o peso geral de plástico dentro do avião em, sei lá, 0,5%. Afeta o custo operacional deles. Você já tem com o telefone do certeza. CEO da Boeing, não? Né? Vamos começar com a Embraer. É Embraer, né? Vamos começar devagarzinho. Vou começar, apenas. Mas, enfim, tem esses outros drawbacks que são interessantes para o país e para o mundo, né? Reduz o consumo de plástico, que é um problema mundial hoje. Sem E dúvida. O plástico boiando nos oceanos é uma coisa incrível. Com certeza, que já entra no tema da sustentabilidade, Sem né? dúvida. Já resolve um problema ambiental. Muito bom. Ou melhora, né? Auro Sanches. Muito bom. Duvalzito, você conhece ali um shopping que tem na Djalma Batista, antes de chegar ao Amazonas Shopping, voltado para artesanatos de itens indígenas? É incrível Acho que é aquele da lugar. prefeitura aquilo, né? Fica ali próximo ao acho que Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde. É incrível aquele local, com pessoas locais vendendo itens belíssimos, com muito talento. E a minha pergunta é sobre isso. Um ouvinte ou uma ouvinte nossa que esteja nos acompanhando, que tem acesso, por exemplo, a itens artesanais feitas de sementes ou algo que ela possa utilizar da região. Ela se encaixa nesse programa ou não? É algo realmente voltado mais para a indústria, por exemplo? Se encaixa, sim. Economia criativa, com certeza, é foco, é parte da bioeconomia, né? É parte. Exato. Então, a gente pode ajudar no desenvolvimento desses tipos de materiais também para uso para esses fins, né? Então, fazer uma análise também de resistência de um produto como esse, né? Resistência ao choque, o que for necessário ali para ela. E vocês têm laboratórios lá, né, Caio, para isso? Laboratórios, exato, para ajudar a desenvolver. Tem uma questão, por exemplo, que às vezes essa semente tem alguma matéria orgânica que pode apodrecer. Aí gera uma joia que depois está no colar da pessoa. Curioso, né? Olha só que Muito. legal. É verdade. A gente Vocês pode fazer uma aprofundam melhoria, esse estudo, né? isso, tecnológica, para extrair um pouco dessa matéria orgânica para evitar que ela apodreça. Então, dar uma maior resistência, colocar uma película natural também sobre aquela semente. Além de melhorar esteticamente também. Sem dúvida. Durabilidade, tá incluso dentro dessa, vamos chamar aqui de consultoria, né? Tá incluso também, eu sei que talvez não um plano de negócio, mas uma análise inicial de viabilidade econômica disso? Sempre tem. A viabilidade inicial. Tá. Então, se de repente eu sou lá do interior, faço alguma coisa com, sei lá, o caroço do Tucumã, mas me deu uma ideia de fazer, que às vezes no susto aparece uma coisa, eu levo lá para vocês. Agora, imagino que isso tenha um custo, pelo menos, para vocês, né? Exato. Mas a gente antecipa e age. O Caio tem exemplos de nossos funcionários que foram para o interiorzão aí, ajudar na produção de óleos. Olha só. Como é que você faz para extrair adequadamente um óleo para uma certa árvore? A gente foi já em alguns lugares para ajudá-los a como fazer um processo adequado. Entendi. E a questão do custo, né, que foi perguntada, claro, né, a gente hoje tem um recurso do governo federal que nos ajuda, né, na manutenção do prédio, a pagar parte dos nossos Folha, salários, mas a gente precisa da captação de recursos externos para a gente conseguir promover toda essa mudança, promoção da bioeconomia que a gente tem como missão. Né? Então, a gente tem clientes, por exemplo, grandes empresas que podem pagar por isso.
outros não, né? As startups, as startups têm mais dificuldade, né? Entendi. E aí a gente pode buscar programas com órgãos de fomento, com o Sebrae, que a gente está desenhando um programa de aceleração de negócios com eles para a bioeconomia. Então, em breve a gente vai ter isso lançado para a gente ter esses recursos externos para poder apoiar esses clientes que não podem pagar pelo serviço que a gente quer oferecer. Legal. Tem um ponto interessante. Nosso objetivo não é ficar comprando equipamentos, claro, duplicando, é aproveitar o que tem no mercado. Sim. E somar. Fazer o melhor possível com o que temos, né? Sem dúvida. E evitar dispêndios desnecessários. Em parceria com outras instituições de pesquisa que têm infraestrutura também. Tem isso também, né? Não queremos competir. Queremos, claro. Perfeito. Colaboração. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu falei agora há pouco sobre sacos. Eu me lembro que meu avô foi diretor de uma empresa industrial de juta aqui por muitos anos, que usava aqui aquelas sacarias para, acho que feijão, acho que para algumas coisas. Como é que está a juta, por exemplo? Ainda é um material utilizado ou a gente tem substitutos para ele hoje? Olha, é uma dificuldade hoje, né? A cadeia produtiva da juta, da malva. Tem tido uma escassez desses produtos. E é duríssimo para quem extrai isso da, exato, né? Porque tem regiões de várzea, tem perigo, né, na extração. E muitas vezes as indústrias aqui acabam até importando de outras regiões da Ásia, até para complementar para as suas necessidades. Então hoje no CBA a gente tenta organizar a cadeia produtiva do Curauá, que é uma solução para isso. É uma alternativa? Sim, com um problema crônico de aproveitar o bioma é a escala. É a escala, né? E a sazonalidade, eu suponho, também, né? Tem sazonalidade. E como é que vai fazer? Vai desmatar a floresta para fazer mais plantação? Vamos Sim. aproveitar os entremeios de claro. floresta aí, né? Claro. Temos áreas degradadas hoje, né? Muito desmatamento que houve que a gente pode utilizar essas espécies para reflorestar. Então o curauá hoje ele é plantado em terra firme, né? Então, em comparação, né, com essas outras cadeias tem essa melhoria. Tem essa capacidade de resistência mecânica maior. Temos aqui muito plantio de abacaxi. Então, é uma cadeia, uma cultura semelhante, que então o pessoal já tem uma experiência que pode ir para agora a cadeia do curauá, também já com conhecimento prévio. Então, o curauá a gente tem como aposta, mas precisa ter escala. O curauá é um primo do abacaxi, digamos? É um ananás, entendi. Pequenininho. Aquele mais redondinho, assim? Sim. E tem um abacaxi azedo, né, meu? Também tem um ananás, é azedo em entendi. geral. O abacaxi tem de todos os tipos, mas o ananás ele tende a ser horrível. Álvaro quer fazer uma pergunta. Me veio à mente o seguinte, são duas perguntas em uma, mais uma vez para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, que tem esse desejo, desse apoio para, no geral, vocês conseguem mensurar o prazo que isso ocorre, a expectativa de prazo, é algo que deve ocorrer nessa consultoria ou nesse acompanhamento de 6 meses a 1 ano, 2 anos, 3 anos? É a primeira pergunta. E a segunda, eu sei que eu entendi que vocês estão estruturando o processo interno para conseguir atender cada vez mais a população, mas no mundo ideal, como é que vocês enxergam essa quantidade de projetos anuais em torno de questão financeira, retorno em real ou mesmo em termos de projetos? Certo. Ou pelo impacto, né? As duas coisas são Né? importantes, né? Realmente depende muito... Tanto o prazo como o orçamento. Depende muito da demanda. Como todo projeto. Não, mas o que eu coloco aqui é qual é a expectativa de vocês, a meta de vocês, assim, está distante disso? Não, a gente tem metas de captação de recursos, tem metas de patentes, tem uma série de metas no Dentro contrato. dos objetivos do contrato de gestão. Isso, a gente é cobrado, né? Cobrado isso daí. Para atingir essas metas, e a gente está conseguindo isso. Atingimos em 2024, agora a gente tem essa meta para este ano de 30 milhões. Então, Isso, pronto, era isso. Entendi. A gente está buscando isso com indústrias do polo industrial, tem as indústrias, né, de bens de informática, que a gente tem, sabe que elas têm essa obrigatoriedade, inclusive, de investir em pesquisa. A gente tem tentado atrair esses investimentos para a economia. Tem as indústrias de biotecnologia, indústrias químicas, que elas já buscam essa inovação a partir dos insumos da biodiversidade. Então, isso já é um processo que já está mais avançado nesse tipo de indústria. Tem essas parcerias com o Sebrae, tem projetos de órgãos de fomento público federal, a FINEP, o CNPq, são órgãos
super importantes para a gente captar recursos, melhorar nossa infraestrutura e prestar melhor Perfeito. serviço. Muito bom. Olha, a gente vai para o nosso intervalo, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta muito técnica. Eu não sei se vocês vão ter condições científicas de responder, mas por que o abacaxi do Sinal é mais gostoso? Tá, mas no próximo bloco vocês respondem. A gente vai para um rápido intervalo. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab, hoje falando sobre bioeconomia, desenvolvimento sustentável. Estamos recebendo aqui o Caio Pericin, que é diretor de operações no CBA, o Centro de Bionegócios da Amazônia. Léo Bruno, que é o assistente da diretoria-geral do CBA também. A gente está falando sobre toda essa questão da sustentabilidade, das nossas riquezas e como potencializar isso. Sui, perguntas para os nossos convidados? Sim. Olha, nós temos marcos, né? Nós temos a ovelha Dolly, em 97, né? A clonagem aí do primeiro mamífero. E a gente tem também o olho biônico, eu trouxe a data em 2013. Eu quero saber se a gente tem uma solução que saiu daqui ou que está sendo trabalhada, que já impactou, que vai impactar localmente, ou quem sabe a nível mundial, se vocês puderem falar. Curiosidade, eu estou curiosa para saber, né? Sobre o, até escrevi aqui o curauá, né? O nosso ananás, que ele já tem uma força aí maravilhosa que pode ser aplicada em vários, né, em vários lugares e também trazer várias soluções positivas, várias vantagens. E eu queria saber se vocês têm alguma coisa, carta na manga, se pode divulgar, se já aconteceu ou se está em andamento. Esse boom também que pode impactar o mundo. Legal. Realmente, o curauá é uma aposta nossa de uma cadeia produtiva a ser desenvolvida, mas eu vou falar aqui dos bioinsumos. Tá. Hoje, né, a gente tem essa questão dos chamados agrotóxicos, né? A gente tem os fertilizantes, que é um problema, né, que a gente tem que importar muito, né? Em situações até de guerra, a gente teve aumento nos limitação, preços. Né? E hoje a gente tem uma solução que é baseada na natureza, que são os bioinsumos. Então, a gente pode utilizar a riqueza da biodiversidade de micro-organismos, de bactérias, fungos aqui da Amazônia, para transformá-los, para utilizá-los para serem biodefensivos agrícolas ou biofertilizantes. Então, hoje a gente já produz isso no CBA. Isso é uma solução também que tem sido aplicada já no agro brasileiro, aos poucos. Tá? Já tem escala, Caio? Já tem escala, algumas indústrias já produzem isso, já tem implementado no agro, alguns implantios aí mais antenados assim, para ter uma redução de impacto ambiental, redução de impacto para a saúde das pessoas. Para a saúde, né? E mesmo redução de custos a longo prazo a gente consegue prever. Então, utilizar toda essa riqueza de micro-organismos que a gente às vezes não fala, né? Porque a gente consegue ver. A gente fala muito, né, dos frutos, sementes, que tem todo esse potencial mesmo. Mas hoje os bioinsumos, que inclusive
Foi lançado no final do ano agora a Política Nacional de Bioinsumos, então o governo federal está de olho nisso, está vendo esse movimento internacional, né, em busca dessas novas soluções baseadas na natureza, e é algo que a gente está vendo que tem muito potencial. Inclusive, também no fim do ano passado a gente captou um projeto junto à FINEP, que é o órgão de fomento do governo federal, de 7,5 milhões para a gente melhorar a nossa infraestrutura do nosso biobanco, que é então essa estrutura no CBA que a gente tem mais de 3.000 espécies de micro-organismos, né? Que podem ser exploradas para a gente desenvolver esses novos produtos. Fantástico. Muito legal, né? Note-se que quando fala em captação, não entrou no caixa. Tá? Mas só saber que eles existem, só saber que vocês têm um banco a ser analisado, a ser estudado, é muito fantástico. Uma das dificuldades que eu percebo, até em algumas secretarias estaduais aqui, é de como vender melhor a coisa amazônica, né, de forma a, como é que eu posso dizer, a mostrar para o investidor que que seguramente é interessante fazer esse investimento. Eu queria dirigir essa pergunta para o Léo. Léo, o CBA, de certa forma, não passou um pouco por esse problema naquele momento em que o escopo era muito pesquisa e talvez pouco negócio? É uma percepção de que talvez tenha sido construída. Foi equivocada ou talvez tivemos essa oportunidade de melhoria aí? Naquela época, o foco era totalmente inadequado, né? Porque deu no que deu, né? Acabou não vingando. Por isso que nessa terceira tentativa foi mudado o escopo, né? Para que a gente possa entrar numa linha mais adequada e, consequentemente, consiga cumprir os propósitos e consiga recursos para isso. Gente e orçamento. Entendi. E vocês acham que, de repente, nesse momento, a gente vai conseguir ver, por exemplo, como a Sui perguntou, uma dessas pesquisas, de uma dessas riquezas nossas aqui, qualquer que seja, será que a gente vai conseguir, para além dessa pesquisa que vocês já estão fazendo, será que a gente tem outras potencialidades aí na agulha, digamos assim? Tem piscicultura, tem mineração, sempre pensando de forma sustentável, né? Que tem coisa aqui que não precisamos nem importar. Tem aqui fosfato, por exemplo. Então teria que ser explorado de forma adequada, sem queimar o campo, né? Sem fazer destruição do meio. Tem muitas oportunidades além da bio, né? Agora, eu entendo que vocês aproveitaram alguma coisa do corpo técnico que tinha antes? Tudo. Essa mudança de escopo não gera em vocês uma necessidade de adequação desse time também? É o que nós estamos fazendo no momento. Estamos desenvolvendo a equipe. Né? Esse é o objetivo nosso. E não é mandar embora, mas desenvolver a equipe. Pagando melhor, dando mais competência. Né? Gerais e específicas. Isso está tudo em andamento agora. O Caio tem um esforço grande nisso daí. A gente precisa desse conhecimento técnico, que era bom no CBA já, né? Agora a gente treina esse pessoal para falar de bionegócios, né? Então, agora esse pesquisador, né? Ele precisa ter um traquejo para falar com uma empresa, né? Com um produtor rural também. Então, ele precisa sair do laboratório mesmo, né? E ter esse traquejo para negociar com esses atores diferentes, né? Para fazer parcerias. Muitas vezes o pesquisador ali é autocentrado, ele acha que o laboratório dele tem um bom equipamento, aí ele se basta. Mas não, para a gente conseguir o progresso, a gente precisa estar interagindo com os outros atores. A gente tem as universidades aqui, a UEA, a UFAM, o IFAM, o INPA, né? Então a gente tem uma série de instituições fortíssimas aqui e a gente precisa desse conhecimento técnico também. E o CBA tem essa missão de utilizar todo esse conhecimento que existe e transpor isso para mercados para transformar em novos negócios, em melhorias nas cadeias produtivas, melhorias para a indústria e para a população em geral. Muito bom. Aliás, eu queria aproveitar, Sui, e mandar um abraço para o nosso querido Elias Araújo, que é o diretor executivo lá da FUEA, não é isso? No momento está de férias. Está de férias, né? Enquanto a gente trabalha, ele está curtindo. Mas merece, merecidamente, né? Merecido descanso, né? Tá certo, então. Um abraço para o Elias. Está de volta aí. Dia 20 está de volta? Então pronto. Sui. O Elias é um querido, né? Então, não só o Elias, mas a família inteira. Beijo para vocês todos. Elias tá curtindo, tá merecido. Férias merecidas. Então, é muito legal ouvir vocês falando, tá testemunhando isso, porque estão indo na contramão. Muito se fala desse discurso ético também, né? Da biodiversidade e também da tecnologia, que às vezes pode trazer muitas desvantagens
verdade, sobretudo quando a gente fala em agricultura, pequenos agricultores, né? É muito legal ouvir que está na contramão, que vocês são parceiros, né, desse negócio e querem fomentar, querem desenvolver uma área que também está sendo meio engolida, né, pela tecnologia, diminuição de mão de obra. Então, primeiro vai o elogio e o segundo, né, a gente está falando de sementes e de como melhorar essas sementes para que a gente possa disponibilizar para outros negócios, para outros recursos. Eu queria saber da famosa pupunha, que eu adoro a pupunha. Temos estudo de pupunha? O tucumã também é muito fibroso. Então, tem algum estudo relacionado à pupunha, tucumã, essas sementes, né, esses caroços? Temos análises de pupunha, a gente faz análises na Central Analítica do CBA. No tucumã tem pesquisas mais fortes lá. A gente utiliza o tucumã hoje como produto alimentício. A gente utiliza em formulações de chocolate que a gente Sério? tem incorporado o tucumã. Chocolate de tucumã? Tem. Que legal! Tem hoje o uso da manteiga do tucumã para produtos cosméticos. Esse é o principal uso hoje. Então, o tucumã tem essa manteiga que pode ser extraída, que pode ser utilizada para encapsular um óleo, por exemplo. Hoje, a gente pode utilizar a nanotecnologia, que faz, então, pequenas esferas, pequenas cápsulas, né, que podem encapsular um óleo de andiroba, de copaíba, um óleo que pode ter uma propriedade de hidratação, de melhoria ali da pele da pessoa. Mas quando a gente encapsula em uma cápsula de tucumã, por exemplo, a gente pode ter a liberação prolongada. Então, isso aumenta a capacidade de hidratação ao longo do tempo para aquela pessoa que está utilizando. Aumenta a durabilidade, né? Aumenta a durabilidade do produto. Muito legal. Muito bom. A manteiga realmente para produtos alimentícios e cosméticos hoje tem muito. Em que faz momento bem que está? Pele. Faz bem. Em que fase que está isso? Tá ainda embrionário? Em que fase de maturidade está esse projeto do Tucumã, por exemplo? A gente tem hoje uma parceria com uma empresa que já tem o produto no mercado e a gente está levando esse tipo de tecnologia para outras empresas também. Legal. Vocês criaram uma espécie de um hub de bioeconomia e com algumas parcerias. Como é que está esse hub? No momento, estamos lá demolindo um antigo hotel, né, para pesquisadores e constituindo uma área para alojar startups. Tivemos já 10 candidatos aprovados. Tá. Tem um processo seletivo, naturalmente? Tem um processo seletivo. E está aberto isso? Se eu tenho uma startup, eu gostaria de... O primeiro grupo foi até dia 20, foi até segunda-feira passada, né? Isso. Terminou essa primeira etapa. Aprovamos umas 10 startups, mais ou menos. Isso, está nesse primeiro momento para implementá-las ali. E realmente era esse espaço que estava parado no CBA, né, em gestões anteriores. Era um hotel que nunca foi usado, né? E agora, pesquisadores. Um hotel que agora a gente está chamando de hotel tecnológico, né? Então, agora ele vai estar vivo com startups, com Fica parceiros. lá no próprio CBA? No próprio CBA, são 2 prédios ali. Aí o plano é abrigar tanto escritórios quanto laboratórios dessas startups e órgãos parceiros. Então, a gente tem uma parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, para promover essa reforma e promover esses programas de aceleração que também vão ter a participação do SEBRAE e outros parceiros. Está previsto, talvez, conexões aí com investidores que possam aportar, acelerar essas iniciativas aí? Com certeza. Sim. O próprio SEBRAE vai fazer aportes de bolsas para esses empreendedores e a gente vai trazer também potenciais investidores para aumentar a capacidade de produção dessas empresas, né, para que elas possam crescer e sustentar e passar pelo chamado Vale da Morte, né, que é a etapa ali do crescimento da startup que muitas acabam morrendo por falta de recursos próprios, né, por falta ali de ainda ter muito mercado, né, para se explorar. Então, a gente vai buscar trazer esses investimentos nacionais, internacionais, para ajudar a desenvolver esses bionegócios. Muito legal, viu? Nossa, que bacana. É muito legal saber dessa parceria com o SEBRAE, né? Porque também você já fala no outro passo, no passo da profissionalização, né, da comercialização, de como treinar isso, de como, né, viabilizar que isso chegue mais próximo da população. É muito legal. Muito bom. As parcerias ninguém são inova boas. sozinho. Não tem jeito. É verdade, Léo.
Vamos para o nosso último intervalo comercial e a gente volta já falando sobre bioeconomia e como é que a gente pode falar bioeconomia e potencialidades aí de negócios dentro dessa perspectiva. Vamos para o intervalo, a gente volta já. CBN Lab. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab no nosso último bloco aqui falando sobre bioeconomia, sustentabilidade e a Sui aqui no intervalo a gente estava alinhando já como é que a gente faz para ter um grande finale, né, Sui, aqui desse programa. E eu queria pegar um ganchinho do que a Sui falou antes de passar a palavra para ela e dizer o seguinte, nosso primeiro programa do ano, nós trouxemos 2 economistas aqui, falamos sobre perspectivas digamos assim, de econômicas para o cenário amazônico, né? Sobretudo em relação ao modelo Zona Franca de Manaus. Vocês acham que talvez a solução esteja lá dentro das paredes do CBA? É muito audacioso? Olha, a gente não pode desprezar a indústria que a gente tem aqui, né? Exatamente. Tem todo o crescimento econômico da Foi em função região. dela, né? Exato, né? A gente sabe que vem a história da bioeconomia, vem desde o ciclo da borracha, né? Então, a gente precisa realmente utilizar essa riqueza que a gente tem de vocação regional, né? Um diferencial da nossa região para promover novos negócios, promover qualidade de vida, melhoria de renda, né? Mas a gente não pode deixar de trabalhar junto com a indústria, né? E a indústria, inclusive, ajuda vocês a fomentarem isso, né? É o que nós estamos procurando, que eles realmente sejam parceiros, né? Tanto é que nós estamos aí gerando uma espécie de decreto aí que eles poderiam aplicar parte do Tal como é no Sistema S? 5% do faturamento. Que eles usam para faturamento bruto para novos negócios, PDI, eles poderiam aplicar no próprio CBA de forma sem correr risco de glosa. Sim. É só depositar lá e tá tudo certo. Eu fico pensando assim, se a gente não conseguiria, por exemplo, começar a desenvolver a borracha dos pneus da nossa grande Honda. Já pensou? Exato, tá aí, né, a solução. A gente tem uma série de cadeias produtivas, né, que a gente pode implementar na indústria. A gente deu o exemplo do Curauá, né, de fibras naturais, a parte para a indústria cosmética, a gente sabe que hoje já se usa muito, pode usar muito mais. As cadeias medicinal, produtivas de alimentos, de fitoterápicos, tem uma série de indústrias farmacêuticas. Psicultura. As indústrias farmacêuticas estão muito interessadas agora nesse novo momento do CBA e elas vêm que é uma ponte para esse conhecimento que a gente tem tanto aqui, né? Então, a gente tem inclusive conhecimento tradicional, né, de povos originários e a gente pode acessar isso dando os benefícios a essas populações, né? Então, tendo acordo com essas populações que têm interesse em ter benefícios econômicos, a gente pode levar tudo isso para que tem interesse do Brasil, do mundo, né, para gerar novos produtos fitoterápicos para melhorar a qualidade de vida de pessoas legal. Em todo o mundo. Né? Claro. Inclusive, essa vocação regional, ela foi tema do nosso primeiro programa de sábado, né, do sábado passado, essa economia que precisa aproveitar essa vocação, que existe muita vocação, né, regional, que existe muita vida produtiva no interior, né? E que também pode ser uma viabilidade, né? Pode ser uma solução. Né? Vocês chegaram a mapear oportunidades que existem dentro do polo industrial a partir dos recursos que a gente tem aqui, como eu disse, por exemplo, a borracha para o pneu ou a fibra para uma determinada... Vocês chegaram a mapear essas oportunidades já, Caio? Sim, é um trabalho em andamento no CBA, né? Realmente. A gente interagindo com as empresas também, né? Recebendo visitas, indo até eles, é um processo em andamento, entendendo essas demandas, né? Porque o CBA precisa trabalhar assim. Não basta a gente desenvolver um produto da cabeça do pesquisador, da nossa cabeça de diretoria, que não tem achando demanda. que tem que ser aplicável, que alguém né? vai querer comprar depois sem ouvir esse mercado. Então, a gente tem feito esse trabalho, é fundamental para essa nova fase do CBA, trabalhar sob demanda, né? Por exemplo, o Curauá dessa fibra, a gente consome um absurdo de sacola plástica aqui. Tem uma possibilidade aí de uma aplicação dele para isso? Tem, o Curauá pode dar reforço para esse tipo de sacola plástica. A gente tem uma série de
fontes de amido, né, que pode ser utilizado para desenvolver esse tipo de material, que seja biodegradável também. Isso é uma questão super importante hoje, de utilizar plásticos, né, que geram microplásticos depois, poluem o meio ambiente. A gente utilizando esses insumos, matéria da biodiversidade, a gente pode produzir esses produtos biodegradáveis que não agridem o meio ambiente depois. Tudo bem, muito bom. Sui. É parabenizar e perguntar o que esperar desse futuro, né? Porque além de eu ter aprendido bastante, eu acho que o nosso ouvinte, o nosso internauta também, solucionou várias indagações e perguntas, tirou dúvidas também, e é muita curiosidade junta, é muito orgulho, né, da gente ter uma empresa como o CBA que está desenvolvendo, que está trabalhando, e o que esperar desse futuro dentro do CBA nessa nova gestão e nessa nova modelo, definição, né? nesse novo momento, nesse novo modelo. Bom, buscamos estar mais próximos cada vez mais das empresas, dos produtores rurais, de todos que querem utilizar esse potencial da biodiversidade, né? A gente acabou de falar do polo industrial. A gente precisa estar cada vez mais próximo, atender essas demandas, né? A gente sabe que tem uma dificuldade, às vezes, da matriz, que é no exterior. Exato. Então, tem uma dificuldade de implementar esses insumos, esse potencial da biodiversidade nos produtos. Mas a gente sabe da demanda do consumidor, que quer produtos mais sustentáveis, né? Então, a gente sabe da necessidade de ter preservação ambiental, de utilizar aqui nossos recursos, que às vezes são mais baratos, inclusive, do que comprar da China, de outras regiões, né? Então, a gente espera que as nossas fibras, os nossos frutos estejam cada vez mais nos produtos que cheguem ao consumidor. Então, tem muito a se fazer, a gente busca estar trabalhando com esse ecossistema de inovação, né? As outras universidades, parceiros, para a gente desenvolver juntos a bioeconomia e trazer os frutos para a nossa região, né? Para o produtor rural, para toda a sociedade. A chave de tudo é inovação. Temos que inovar. Não podemos continuar do mesmo jeito que foi sempre. Sem dúvida. Eu fiquei imaginando aqui a quantidade de pallets que existe. Eu não paro de pensar aqui nas oportunidades, né? E tem muito pallet aqui, porque tudo bota em pallet, faz o stretch lá e manda. Tem alguma solução de pallets aí? Porque é madeira em geral que se usa, né? Também tem parte já hoje, muito parte de plástico. De plástico, né? Polipropileno. Pode ser misturado com... Curauá. A gente pode ter fica mais leve e fica mais resistente. Isso. E o manejo sustentável de florestas para uso da madeira é bioeconomia também. É bioeconomia também. Então, a gente utilizando a madeira, que às vezes tem a maior resistência, dando um tratamento ideal para aquela madeira, pode ter uma resistência maior. Então, trabalhar com tecnologia nessa área também é fundamental. Sem Isso dúvida, também é bioeconomia. sem dúvida. Muito bom. Bom, Caio, Léo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Sui. Vou dar aí um minutinho para cada um de vocês para, enfim, convidar para conhecer o CBA. Eu acho que a gente tem muita oportunidade lá, né, Léo? Tem. Nós estão todos convidados a nos visitar oportunamente. É só marcar conosco lá. Temos, inclusive, uma empresas, empreendedores, né? Todo mundo que tem interesse é convidado a estar conosco lá para a gente mostrar o que temos, né? E explorar oportunidades. Perfeito. Obrigado, Léo. Caio. Fica o convite, com certeza. A gente tem os nossos meios de comunicação nas redes sociais, temos o nosso site cbamazônia.org, a gente tem os nossos e-mails lá todos à disposição também, então a gente fica no aguardo. A gente tem feito a prospecção ativa, né, que é ir até as empresas, promover eventos, mas a gente adora receber as visitas também. O CBA é meio ponto turístico de Manaus. Exato. A gente recebe bastante visita, mas sempre mais é bom para a gente mostrar o que está acontecendo. A gente quer muito esse ambiente vivo ali no CBA, com as pessoas discutindo negócios e promovendo aí tudo muito que legal. A gente está falando de bioeconomia. Fiquei imaginando da gente pensar, Dani Pires, que é a nossa gerente executiva, nos prometeu esse ano que vamos fazer o CBN Lab itinerante. Fiquei imaginando a gente fazer um programa ao vivo lá no CBA com a presença do público. Acho que seria incrível, né? Super legal. Podemos pensar nisso? É uma opção. Vamos fazer no nosso hotel tecnológico no lá. Hotel em março, Tecnológico. vai estar em operação. Legal. Super convidado. Muito bom. Muito obrigado, Caio. Obrigado, Léo. Obrigado, Sui.
Obrigada, um hotel tecnológico, acho que vale um novo programa para falar sobre isso. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês e eu acho que esse é o caminho. Para os nossos internautas e para os nossos ouvintes, um beijo enorme. Hoje o programa está gravado, mas a gente vai voltar ao vivo e eu estou com saudade de vocês, mandem beijos. Muito Obrigada, bom. Durval. Vamos encerrando por aqui com a gerência executiva de Daniele Pires e a direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes. Apresentação: Dorval Braga Neto. Um grande abraço, ótimo sábado e até a próxima. Tchau! CBN Lab.